Depois de anos trancado em si mesmo, um homem é surpreendido por uma menina que o chama de pai. Ao lado dela, ele descobre forças que nem imaginava possuir e começa a se reerguer. E ao transformar sua dor em propósito, descobre que nunca é tarde para recomeçar. Da cobertura do edifício Menezes, no coração financeiro da Avenida Paulista, Rodrigo observava São Paulo com olhos vazios. Os 50 andares que o separavam do chão não eram nada comparados ao abismo que sentia dentro de si. Aos 45 anos, o empresário que já foi capa das principais revistas de negócios do país, agora era apenas uma sombra confinada a uma cadeira de rodas. Senhor Menezes, a reunião com os acionistas foi remarcada para amanhã. A senhora Vasconcelos pediu para informá-lo que ela conduzirá tudo, disse Márcia, sua secretária, sem conseguir esconder o desconforto. Como sempre, não é mesmo? Respondeu Rodrigo, sem desviar o olhar da janela. Pode sair, Márcia. Há quase 2 anos depois de um acidente na estrada que ligava São Paulo a Paraty, Rodrigo Menezes perdeu mais que a mobilidade das pernas. Perdeu a vontade de viver. O império que construiu, a Menezes Incorporadora, uma das maiores construtoras do país, continuava funcionando sob o comando de Camila Vasconcelos, sua sócia e atual companheira. Mas para Rodrigo, era como se tudo tivesse acabado naquela curva mal calculada. O escritório, antes um turbilhão de ideias e decisões, agora era apenas seu refúgio silencioso. As paredes de vidro que um dia simbolizaram sua transparência nos negócios pareciam agora uma ironia cruel. Ele podia ver tudo, mas não podia tocar nada. O mundo continuava sem ele. Naquela tarde de setembro, enquanto a garoa típica paulistana cobria a cidade, Rodrigo dispensou até mesmo o motorista. Queria ficar sozinho. Sempre sozinho. O senhor tem certeza que não precisa de mais nada? Insistiu Márcia, preocupada. Já disse que pode ir. Todos podem ir, respondeu com frieza. Quando o último funcionário saiu, Rodrigo finalmente relaxou os ombros. O silêncio era seu único companheiro fiel desde o acidente. Ajustou a cadeira de rodas motorizada e dirigiu-se até o bar particular no canto do escritório. Serviu-se de uísque, sua terceira dose naquela tarde. O álcool não apagava as memórias, mas ao menos embaçava a dor. Foi nesse momento de fragilidade que as portas do elevador se abriram. Rodrigo virou-se irritado com a invasão. Quem ousaria entrar sem autorização? Uma menina de aproximadamente 8 anos entrou no escritório. Cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo desajeitado, uniforme escolar azul marinho e uma mochila amarela que parecia grande demais para seu corpo pequeno. Seus olhos, porém, eram de uma intensidade desconcertante. — Quem é você e como conseguiu subir? Perguntou Rodrigo entre surpreso e irritado. — Meu nome é Luísa, respondeu a menina, com uma segurança que não combinava com sua idade. Eu disse para a moça lá embaixo que era sua filha. Rodrigo quase derrubou o copo. Uma piada de mau gosto só podia ser. Olha, garota, não sei que brincadeira é essa, mas... Não é brincadeira, interrompeu Luísa, aproximando-se sem medo. Minha mãe é Beatriz Oliveira. Vocês namoraram há quase 9 anos. O nome atravessou Rodrigo como uma flecha. Beatriz, ou Bia, como ele a chamava. O amor da faculdade. A mulher que abandonou quando sua carreira começou a decolar. A última vez que a viu foi quando ela apareceu em seu escritório dizendo que precisavam conversar, mas ele estava ocupado demais com a construtora que começava a crescer. Disse que ligaria depois. Nunca ligou. Isso é impossível, disse Rodrigo, tentando manter a compostura. Se fosse verdade, sua mãe teria me procurado antes. Ela procurou, respondeu Luísa com simplicidade. Você não quis ouvir. Ela disse que tentou várias vezes, mas você achava que era só para pedir dinheiro. As palavras da criança atingiram Rodrigo com precisão. Era verdade. Quando Beatriz tentou contactá-lo após o término, ele presumiu que ela queria apenas se aproveitar de seu sucesso crescente. Nunca atendeu suas ligações, nunca abriu suas cartas. Eventualmente as tentativas cessaram. Por que está aqui agora? Perguntou, tentando recuperar o controle da situação. Porque minha mãe está no hospital, disse Luísa, e pela primeira vez sua voz tremeu. Ela está muito doente. Os rins dela não funcionam direito. Precisa de um transplante. Rodrigo sentiu o peso das palavras. Um jogo emocional para conseguir dinheiro foi seu primeiro pensamento.
Mas havia algo no olhar daquela menina, algo familiar. E o que você espera que eu faça? Perguntou, mantendo a frieza. Quero que você venha comigo ver ela, respondeu Luísa, estendendo uma mão pequena em sua direção. Só isso. Depois você pode voltar para sua cadeira e seu uísque. A audácia da menina o pegou desprevenido. Ninguém falava assim com Rodrigo Menezes há anos. Todos tinham medo ou reverência. Mas ali estava uma criança que o encarava com uma mistura de esperança e desafio. Como chegou até aqui sozinha? De metrô. Minha tia Fernanda me ensinou o caminho. Ela está cuidando de mim enquanto minha mãe está internada, mas hoje teve que trabalhar até mais tarde. Eu decorei o endereço do seu prédio de uma foto antiga que minha mãe guarda. A determinação daquela criança era impressionante. Rodrigo sentia-se cada vez mais desconfortável, dividido entre a desconfiança e uma curiosidade que não experimentava há muito tempo. Por que eu acreditaria que sou seu pai? Luísa abriu a mochila e tirou uma foto. Nela, um jovem Rodrigo abraçava Beatriz em uma praia. Ambos sorriam como se o mundo fosse deles. Minha mãe disse que foi em Ubatuba. Vocês estavam comemorando sua formatura. Rodrigo pegou a foto com as mãos trêmulas. Lembrava-se daquele dia. Foi quando pensou em pedir Beatriz em casamento, antes de decidir que uma família atrapalharia seus planos. Isso não prova nada, disse, devolvendo a foto. Tenho seus olhos, respondeu Luísa simplesmente. Todo mundo diz, e quando eu fico brava, faço esse vinco na testa igual ao seu agora. Rodrigo não pôde evitar um sorriso fraco. A menina era observadora. Não estou pedindo para você acreditar agora, continuou Luísa. Só para vir comigo ver minha mãe. Depois, se quiser fazer um teste, a gente faz. O empresário observou a criança por um longo momento. Era uma loucura considerar aquilo. Camila ficaria furiosa só de saber dessa visita. Mas havia algo naquela menina. Uma força, uma determinação que ele mesmo já teve um dia antes de se entregar à autopiedade. Onde sua mãe está internada? Perguntou finalmente. No Hospital São Camilo, na Pompeia. Não é longe daqui. Rodrigo pegou o telefone e chamou seu motorista. Ao desligar, encarou Luísa novamente. Vou com você, mas não prometo nada além disso. O rosto da menina se iluminou, com um sorriso que pareceu, por um breve momento, aquecer o escritório frio. Obrigada, disse ela simplesmente. Enquanto aguardavam o elevador, Rodrigo não conseguia deixar de observar Luísa. Se fosse realmente sua filha, não, era melhor não criar expectativas. Provavelmente era apenas mais alguém tentando tirar proveito de sua fortuna. Mas algo dentro dele, algo que há muito tempo não se manifestava, o impelia a descobrir a verdade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O caminho até o Hospital São Camilo foi feito em silêncio. Carlos, o motorista, lançava olhares curiosos pelo retrovisor, mas sabia que não devia fazer perguntas. Luísa mantinha o rosto colado à janela, observando a cidade com olhos atentos. De vez em quando, seus dedos tamborilavam na mochila, traindo seu nervosismo. Faz quanto tempo que sua mãe está internada? Perguntou Rodrigo, quebrando o silêncio. 2 semanas, respondeu Luísa, sem desviar o olhar da janela. Mas ela já estava doente antes, fazendo aquele negócio de limpeza do sangue. Hemodiálise, corrigiu Rodrigo automaticamente. Isso 3 vezes por semana. Eu não gostava porque ela voltava sempre cansada. A simplicidade com que a menina falava sobre algo tão complexo impressionou Rodrigo. Crianças não deveriam conhecer termos médicos ou se preocupar com a saúde dos pais. Deveriam apenas ser crianças. E seu pai, quer dizer, o homem que cuidou de você todo esse tempo. Luísa virou-se para encará-lo com seriedade. Nunca teve outro pai. Minha mãe nunca se casou. Somos só nós duas e a tia Fernanda, que é irmã dela. Outra pontada de culpa atingiu Rodrigo. Se aquela história fosse verdade, Beatriz havia criado aquela criança sozinha, enquanto ele construía seu império. Um império que agora parecia vazio e sem propósito. O carro parou na entrada do hospital. Rodrigo hesitou. Havia anos que não aparecia em público, além das raras reuniões da empresa. A ideia de ser visto, de enfrentar olhares de pena, era insuportável. Mas o olhar expectante de Luísa o fez prosseguir. Carlos, pegue a cadeira, ordenou enquanto a menina saltava do carro.
No saguão do hospital, as pessoas olhavam discretamente. Rodrigo Menezes, o magnata da construção civil que desapareceu da vida pública após o acidente, agora estava ali, sendo guiado por uma criança. Os sussurros o seguiam pelos corredores. É no quarto andar, informou Luísa, apertando o botão do elevador. No quarto 412, Rodrigo finalmente viu Beatriz após quase 9 anos. A mulher enérgica e cheia de vida que conheceu na faculdade agora estava pálida, com olheiras profundas e visivelmente mais magra. Tubos e monitores a cercavam. Mesmo assim, quando ela abriu os olhos e o viu, um sorriso fraco se formou em seus lábios. Então ela realmente te encontrou, disse Beatriz com voz rouca. Mamãe, trouxe ele como prometi, exclamou Luísa, correndo para abraçar a mãe com cuidado. Bia, eu... Rodrigo não sabia por onde começar. Não fazia ideia. Por que nunca me contou? Contei, respondeu ela simplesmente. Mandei cartas e e-mails. Tentei falar com sua secretária. Você estava sempre ocupado demais. A verdade doía mais que o acidente que o deixou na cadeira de rodas. Sempre soube que havia se tornado uma pessoa fria, obcecada por sucesso, mas nunca imaginou as consequências de suas escolhas. O que os médicos dizem? Perguntou, mudando de assunto. Insuficiência renal crônica em estágio avançado. Preciso de um transplante, mas estou na fila há 2 anos. Minha irmã não é compatível. E por que me procurar agora? Beatriz trocou um olhar com a filha antes de responder. Não foi ideia minha, foi da Luísa. Quando meu quadro piorou, ela encontrou uma foto sua em minha gaveta. Fez perguntas. Não pude mais esconder. Nesse momento, uma médica entrou no quarto. Alta, com cabelos grisalhos presos em um coque severo, ela consultou a prancheta antes de notar Rodrigo. Boa tarde. Sou a doutora Amanda Prado, nefrologista responsável pela senhora Oliveira. Seus olhos passaram de Rodrigo para Luísa e de volta para Beatriz. Não sabia que teríamos visitas hoje. É o pai da Luísa, explicou Beatriz com simplicidade. A médica assentiu, mantendo o profissionalismo. Senhor Menezes. Rodrigo Menezes. Um lampejo de reconhecimento passou pelo rosto da médica, mas ela manteve a compostura. Sr. Menezes, poderia me acompanhar por um momento? Gostaria de discutir alguns aspectos do caso da senhora Oliveira. No corredor, longe dos ouvidos de Luísa, a médica foi direta. O quadro é grave. A hemodiálise está mantendo as funções renais básicas, mas não é solução definitiva. Sem um transplante nos próximos meses, as complicações podem ser irreversíveis. O que posso fazer? Perguntou Rodrigo, sentindo-se completamente impotente. Bem, considerando que o senhor pode ser o pai da criança, poderia fazer um teste de compatibilidade. Pais biológicos têm boas chances de serem doadores compatíveis. A sugestão o pegou de surpresa. Doar um rim é um procedimento seguro. Pessoas saudáveis vivem perfeitamente com apenas um rim. Claro, considerando sua condição atual, precisaríamos avaliar cuidadosamente. Rodrigo olhou para suas pernas imóveis. Irônico como ainda o consideravam capaz de salvar alguém quando ele mesmo se sentia tão destruído. Preciso pensar, respondeu finalmente. De volta ao quarto, encontrou Luísa mostrando seu caderno escolar para a mãe. Desenhos coloridos de uma família. Uma mulher, uma criança e um homem. O homem não estava em cadeira de rodas. Estava de pé sorrindo. Desenhei antes de te conhecer, explicou Luísa ao perceber seu olhar. Imaginei como você seria. A simplicidade daquela declaração o atingiu profundamente. Enquanto ele nutria amargura e autocompaixão, aquela criança sonhava com um pai que nem conhecia. Posso falar com você sozinho? Pediu Beatriz a Luísa. Espere lá fora com a enfermeira um pouquinho. Quando ficaram a sós, o silêncio pesou entre eles. Anos de ausência, de escolhas erradas, de caminhos divergentes. Não estou pedindo nada, Rodrigo, começou Beatriz. Luísa foi atrás de você por conta própria. Ela tem essa determinação desde pequena. Teimosa como o pai. Por que nunca insistiu? Por que deixou que eu perdesse todos esses anos? No começo insisti, muito. Depois entendi que não adiantava forçar alguém a fazer parte da nossa vida. Decidi criar Luísa com dignidade, sem depender de ninguém. Trabalhei como professora de literatura na mesma escola onde ela estuda. Construímos uma vida boa, simples, mas boa. E agora? O que espera de mim? Nada.
respondeu Beatriz com franqueza. Foi Luísa quem criou expectativas. Eu já me conformei há muito tempo que você escolheu outro caminho. Eu mudei, Bia. Todos mudamos. Você pelo acidente. Eu pela maternidade. A vida tem dessas coisas. Rodrigo sentiu-se pequeno diante da força daquela mulher. Mesmo debilitada, havia mais vida nela do que nele próprio. A médica mencionou que eu poderia ser compatível para a doação. Não quero que faça isso por obrigação, respondeu Beatriz firme. Nem que se aproxime de Luísa por pena. Ela merece mais que isso. E se não for por obrigação? E se for porque, de repente, encontrei um propósito depois de 2 anos vivendo como um fantasma? Beatriz o estudou por um momento, como se tentasse enxergar além da superfície. Teria que provar isso. Não a mim. A ela. Naquele momento a porta se abriu e Luísa entrou correndo com um copo de água. Trouxe água para você, mamãe. A enfermeira deixou. Observando a interação entre mãe e filha, o cuidado com que Luísa ajeitava o travesseiro, a forma como Beatriz sorria apesar da dor evidente, Rodrigo sentiu algo despertar dentro dele. Um sentimento que havia esquecido. Esperança. Preciso voltar, disse ele consultando o relógio. Mas se vocês permitirem, gostaria de vir amanhã novamente. O rosto de Luísa se iluminou. Pode trazer seu laptop? Quero te mostrar meu jogo favorito. Rodrigo não pôde evitar um sorriso. A primeira vez que sorria genuinamente em anos. Trago sim. Enquanto Carlos o ajudava a entrar no carro, Rodrigo notou que Luísa o seguia até a calçada. Obrigada por vir, disse ela séria. Sabia que você não era tão mal quanto diziam. Quem disse que sou mal? Algumas pessoas na empresa da tia Fernanda. Ela trabalha com limpeza lá no seu prédio, sabia? Eles te chamam de fera. Mas eu sabia que não era verdade. A revelação o atingiu como um soco. Era assim que seus funcionários o viam, como um monstro. Até amanhã, então? Perguntou Luísa, estendendo a mão para um cumprimento formal. Rodrigo segurou aquela mão pequena, sentindo uma conexão que não podia explicar. Até amanhã, prometeu. Durante o caminho de volta, pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo não pensou em seu império, em suas limitações ou em seu passado. Pensou no futuro. Um futuro que, até aquela tarde, não parecia existir. Ao chegar em seu apartamento na cobertura do edifício Menezes, encontrou Camila Vasconcelos aguardando-o com expressão contrariada. Onde esteve? Temos a reunião estratégica em 1 hora. Camila Vasconcelos era a personificação da eficiência corporativa. Aos 38 anos, comandava a Menezes Incorporadora com pulso firme, desde que Rodrigo se afastou após o acidente. Cabelos sempre impecavelmente alisados, ternos sob medida e uma presença que intimidava qualquer sala de reunião. Sua relação com Rodrigo, iniciada 6 meses antes do acidente, era mais uma parceria estratégica do que um romance, algo que ambos sabiam, mas nunca verbalizaram. Estive no hospital. Respondeu Rodrigo sem elaborar. Hospital? Aconteceu algo? Perguntou ela, com uma preocupação que soava mais profissional do que pessoal. Nada com que você precise se preocupar. Quanto à reunião, pode conduzir sem mim, como tem feito nos últimos 2 anos. Algo no tom de Rodrigo fez Camila estreitar os olhos. Conhecia aquele homem bem o suficiente para perceber mudanças sutis. Rodrigo, sei que tem sido difícil, mas a empresa precisa de você, pelo menos como figura representativa. Os acionistas estão inquietos. Os acionistas ou você, Camila? A pergunta pairou no ar como um desafio. Pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo não parecia disposto a simplesmente assentir e deixá-la assumir o controle. Ambos, respondeu ela com frieza. Temos o projeto do condomínio na Granja Viana para aprovar. Precisamos de sua assinatura. Rodrigo moveu sua cadeira até a mesa, onde os documentos estavam dispostos. Folheou-os rapidamente. Não vou assinar. Como assim? Trabalhamos nesse projeto por meses. Esse terreno tem problemas ambientais. Há uma nascente que não foi considerada no projeto. Camila não conseguiu esconder a surpresa. Fazia 2 anos que Rodrigo não questionava nenhuma de suas decisões. Isso já foi resolvido. Temos a licença ambiental. Comprada, você quer dizer. Rodrigo, o que deu em você hoje? Ele virou a cadeira para encará-la diretamente. Clareza. Pela primeira vez em muito tempo,
Estou enxergando além da minha autopiedade. E não gosto do que vejo. Camila respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. Você não está bem. Talvez precise aumentar a medicação. Falarei com seu médico. Não preciso de mais remédios. Preciso de honestidade, a começar por mim mesmo. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Finalmente, Camila pegou os documentos da mesa. Conversaremos quando estiver mais calmo, disse dirigindo-se à porta. E Rodrigo, lembre-se que tenho procuração para agir em seu nome. Após a saída de Camila, Rodrigo rolou sua cadeira até o computador. Abriu o sistema interno da empresa e começou a revisar projetos, contratos e decisões dos últimos 2 anos, coisas que havia ignorado em sua depressão. O que encontrou o deixou alarmado. Desvios éticos, cortes de custos em segurança, negociações duvidosas. Seu império estava sendo corrompido. Enquanto mergulhava nos documentos, seu celular tocou. Um número desconhecido. Rodrigo Menezes. Senhor Menezes, aqui é a doutora Amanda do Hospital São Camilo. Beatriz me autorizou a contatá-lo. Gostaria de agendar seus exames de compatibilidade o quanto antes. Rodrigo sentiu o peso da decisão à sua frente. Não era apenas sobre doar um rim. Era sobre assumir um compromisso com vidas que havia abandonado. Amanhã cedo estou disponível. Excelente. E há mais uma coisa. Luiz insistiu que eu lhe desse um recado. Ela disse: não esqueça o laptop com jogos. Um sorriso involuntário se formou nos lábios de Rodrigo. Não esquecerei. Após desligar, Rodrigo chamou Paulo, seu antigo fisioterapeuta que havia dispensado há mais de 1 ano, quando desistiu de tentar recuperar alguma mobilidade. Paulo, aqui é Rodrigo Menezes. Sei que faz tempo, mas você ainda tem horários disponíveis? Na manhã seguinte, Rodrigo estava no hospital para os exames. A bateria de testes foi exaustiva. Sangue, urina, tomografias, avaliações cardiológicas. Para alguém que mal saía de casa, era um desgaste considerável. Mas havia um propósito agora. Os resultados preliminares são promissores, informou doutora Amanda ao final do dia. Parece haver compatibilidade. Precisamos de mais alguns dias para confirmar, mas estou otimista. Depois dos exames, Rodrigo foi visitar Beatriz. Encontrou Luísa sentada na beira da cama, lendo em voz alta para a mãe. Um clássico da literatura brasileira, O Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Lia a menina com entonação dramática. Essa é minha parte favorita, disse Rodrigo anunciando sua presença. Você trouxe o laptop? Perguntou Luísa pulando da cama. Trouxe. E algo mais. Rodrigo entregou à menina um pacote. Dentro havia um pequeno videogame portátil. Para você jogar enquanto espera sua mãe melhorar. Os olhos de Luísa brilharam, mas foi o olhar de Beatriz que capturou a atenção de Rodrigo. Um misto de gratidão e cautela. Não precisava, Rodrigo. Por favor, deixe-me fazer isso. É tão pouco comparado ao que perdi. Enquanto Luísa explorava seu novo presente, Rodrigo e Beatriz conversaram sobre os exames, sobre as possibilidades, sobre os riscos. A familiaridade entre eles, mesmo após tantos anos, era surpreendente. Como se o tempo tivesse apenas adormecido algo, sem matá-lo por completo. Você parece diferente hoje, observou Beatriz, mas vivo. É como acordar de um pesadelo muito longo, admitiu Rodrigo. Ou talvez seja apenas o início de um novo sonho. Ao final da tarde, quando Rodrigo se preparava para sair, Luísa o surpreendeu com um pedido. Você pode vir na minha apresentação da escola amanhã? É sobre profissões. Vou falar sobre arquitetos. Rodrigo trocou um olhar rápido com Beatriz, que assentiu discretamente. Claro, a que horas? Às 2. Mas você precisa prometer que não vai ficar com essa cara de bravo. Tenho cara de bravo? Tem sim. A tia Fernanda chama de cara de executivo. Rodrigo não pôde deixar de rir. Uma risada genuína que nem ele mesmo reconheceu. Ao retornar à Menezes Incorporadora, Rodrigo foi direto à sala de Camila. Ela estava em videoconferência, mas ele entrou mesmo assim. A expressão de surpresa no rosto da executiva era evidente. Precisamos conversar, disse ele firme. Agora. Camila pediu alguns minutos aos participantes da chamada e desligou. O que é tão urgente que não podia esperar? Revi os contratos da granja. Viana, não apenas não vou assiná-los, como quero uma auditoria.
completa nos últimos projetos. Cor sumiu do rosto de Camila. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério. Construí essa empresa com ética, Camila. Não vou permitir que isso mude. Rodrigo, você esteve ausente. Não sabe como o mercado mudou. As margens diminuíram. A concorrência aumentou. Tivemos que nos adaptar. Adaptar é uma coisa, corromper é outra. A tensão entre eles era palpável. Camila parecia calcular suas opções. Sei que algo aconteceu. Você mudou da noite para o dia. Tem algo a ver com essa sua ida ao hospital ontem? Minha vida pessoal não é da sua conta. Somos sócios. Tudo que afeta a empresa é da minha conta. A empresa continua sendo Menezes Incorporadora. Eu ainda detenho 70% das ações. Foi como jogar um balde de água fria em Camila. Pela primeira vez, ela parecia verdadeiramente alarmada. Você está me ameaçando? Estou te lembrando do seu lugar. A auditoria começa amanhã, e eu estarei pessoalmente envolvido. Ao sair da sala, Rodrigo sentia-se estranhamente energizado. A sensação de impotência que o acompanhava desde o acidente estava sendo substituída por algo diferente: propósito. Em seu apartamento, mais tarde naquele dia, Rodrigo recebeu a visita de Paulo, o fisioterapeuta. O profissional não escondeu a surpresa ao ver o antigo paciente com uma postura diferente. 2 anos sem tratamento, Rodrigo. Não vai ser fácil recuperar o tempo perdido. Não estou pedindo milagres, Paulo, só quero tentar novamente. O que mudou? Rodrigo pensou em Luísa, em seu desenho de uma família onde ele estava de pé. Pensou em Beatriz lutando bravamente pela vida. Pensou em si mesmo desperdiçando 2 anos em autocompaixão. Encontrei uma razão. A sessão foi dolorosa. Músculos atrofiados protestavam contra o movimento. O corpo de Rodrigo, acostumado à inércia, resistia a cada exercício. Mas pela primeira vez desde o acidente, a dor tinha um propósito. Você pode não voltar a andar normalmente, explicou Paulo, ajudando-o com os exercícios de fortalecimento. Mas com dedicação pode conseguir ficar de pé com apoio, dar alguns passos com andador, talvez muletas. Quanto tempo? Meses, talvez 1 ano. Depende da sua dedicação. Tenho uma apresentação escolar amanhã, disse Rodrigo, surpreendendo a si mesmo com a prioridade que dava àquele compromisso. Quero estar o melhor possível. Paulo sorriu. Apresentação escolar. Você realmente mudou. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Rodrigo não bebeu para adormecer. Não precisava mais escapar da realidade. Agora queria enfrentá-la. Deitado na cama, observando as luzes de São Paulo pela janela, pensou em como a vida era imprevisível. Há 3 dias, estava afundado em amargura, vivendo como um fantasma em seu próprio império. Agora sentia-se despertando de um longo torpor. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era uma foto enviada pelo celular de Beatriz, mas claramente tirada por Luísa. Um desenho dela, da mãe e dele, com a legenda Minha Família. Abaixo, uma mensagem de Beatriz. Ela está tão feliz com sua visita à escola amanhã. Não a desaponte, Rodrigo. Seu coração é maior do que você imagina. Rodrigo adormeceu segurando o celular, com o desenho de Luísa ainda na tela. E pela primeira vez em 2 anos, não teve pesadelos com o acidente. A escola Novos Horizontes, onde Luísa estudava, ficava no bairro da Pompeia, a poucos quarteirões do Hospital São Camilo. Era uma instituição modesta, com fachada colorida e um pequeno pátio onde as crianças se reuniam durante o intervalo. Nada comparado aos colégios de elite, onde Rodrigo imaginaria sua filha estudando, mas havia uma atmosfera acolhedora que o surpreendeu. Carlos estacionou em frente à escola exatamente às 13h40. Rodrigo havia se preparado meticulosamente para aquele momento. Escolheu um terno azul marinho mais casual. Dispensou a gravata e até mesmo pediu que Teresa, sua governanta, aparasse sua barba que crescia desleixadamente há meses. Queria causar uma boa impressão, não para os outros pais ou professores, mas para Luísa. Espere aqui, instruiu Carlos. Não sei quanto tempo vai demorar. Enquanto o motorista o ajudava com a cadeira de rodas, Rodrigo notou os olhares curiosos. Alguns pais já estavam chegando para a apresentação das crianças e claramente reconheceram o empresário. Burburinhos se espalharam rapidamente. Na recepção da escola, uma senhora de meia-idade com cabelos grisalhos e sorriso caloroso o recebeu. Boa tarde.
Em que posso ajudá-lo? Vim para a apresentação da turma do terceiro ano. Sou o convidado da Luísa Oliveira. A mulher não conseguiu disfarçar a surpresa. O senhor é... O pai dela, respondeu Rodrigo, sentindo uma estranha satisfação ao pronunciar aquelas palavras. Claro, claro. Por favor, me acompanhe. A apresentação será no auditório. Precisamos garantir um bom lugar para o senhor. Enquanto seguiam pelos corredores decorados com trabalhos infantis, uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos cacheados semelhantes aos de Luísa, apressou-se em sua direção. Senhor Menezes, sou Fernanda Oliveira, tia da Luísa. Rodrigo estendeu a mão em cumprimento. Fernanda hesitou brevemente antes de aceitá-la. Beatriz me contou sobre sua visita, continuou ela, com um tom cautelosamente neutro. Confesso que fiquei surpresa. Posso imaginar. Luísa está muito empolgada. Nunca a vi tão animada com uma apresentação escolar. Havia uma mensagem não dita nas palavras de Fernanda. Não a desaponte. Não perderia por nada, garantiu Rodrigo. O auditório era pequeno, mas acolhedor. Fernanda conduziu Rodrigo até um espaço reservado na primeira fileira. Aos poucos, outros pais foram chegando, lançando olhares curiosos em sua direção. Murmurinhos se espalharam. É o Rodrigo Menezes, o dono da construtora. Ouvi dizer que sofreu um acidente terrível. O que estaria fazendo aqui? Uma jovem professora subiu ao palco, apresentando-se como Sofia Mendonça, responsável pelo terceiro ano. Explicou que cada criança pesquisou sobre uma profissão de seu interesse e preparou uma breve apresentação. Luísa era a sexta a se apresentar. Quando seu nome foi chamado, ela surgiu no palco usando uma pequena prancheta e um capacete de construção claramente grande demais para sua cabeça. Alguns pais riram com ternura. Boa tarde. Meu nome é Luísa Oliveira e vou falar sobre a profissão de arquiteto e construtor. Arquitetos desenham prédios e casas. Construtores fazem esses desenhos virarem realidade. A voz de Luísa era clara e confiante. Seus olhos buscaram Rodrigo na plateia e brilharam ao encontrá-lo. Os arquitetos precisam estudar muito matemática, física e arte. Eles precisam pensar nas pessoas que vão morar nos lugares que eles desenham. Rodrigo assistia hipnotizado. Aquela pequena pessoa falando com tanta paixão sobre algo que ele ajudara a construir no país era surreal. E o mais importante, continuou Luísa, sua voz agora mais solene, é que eles constroem com ética e responsabilidade. Meu pai me ensinou isso. Um silêncio repentino tomou conta do auditório. Todos os olhares se voltaram para Rodrigo, que sentiu um nó na garganta. Ele não havia ensinado nada a ela, não ainda, mas ela já o reivindicava, já o perdoava, já o amava. Ao final da apresentação, aplausos entusiasmados ecoaram. Luísa fez uma reverência exagerada e correu diretamente para Rodrigo, jogando-se em seus braços sem hesitação. Você gostou? Fiz tudo certo. Foi perfeito, Luísa, respondeu ele com a voz embargada. Estou muito orgulhoso. A palavra orgulhoso saiu naturalmente, sem ensaio, sem reflexão. E era verdade. Fernanda se aproximou com um olhar mais suave agora. Ela pesquisou tudo sozinha. Passou horas no computador lendo sobre a Menezes Incorporadora. Até pediu para assistir vídeos de suas entrevistas antigas. Eu não sabia. Ela sempre soube sobre você, Rodrigo. Beatriz nunca escondeu. Apenas não forçou uma aproximação. Um sentimento de admiração por Beatriz cresceu ainda mais em Rodrigo. Que mulher extraordinária ela havia se tornado, criando uma filha sozinha, sem amargura, sem mentiras. Podemos ir ver a mamãe agora? Perguntou Luísa, interrompendo seus pensamentos. Claro, meu carro está lá fora. No hospital encontraram Beatriz sentada na cama, com aparência visivelmente melhor. Seu semblante estava mais corado, seus olhos mais vivos. Como foi a apresentação? E perguntou ela, abrindo os braços para receber a filha. Arrasou, respondeu Rodrigo antes que Luísa pudesse falar. Uma verdadeira profissional. Usei o capacete que a tia Fernanda pegou emprestado da obra perto de casa, exclamou Luísa animada. Todo mundo riu, mas de um jeito bom. Enquanto Luísa contava cada detalhe da apresentação, doutora Amanda entrou no quarto com uma pasta de exames. Senhor Menezes, poderia me acompanhar? Temos os resultados finais. No corredor, a médica não conteve um sorriso. Os resultados são positivos.
O senhor é compatível. Podemos agendar o transplante para a próxima semana, se estiver de acordo. E minha condição? A cadeira de rodas? Fizemos todas as avaliações necessárias. O senhor está saudável o suficiente para o procedimento. A paraplegia não afeta a função renal. Rodrigo assentiu, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Quando contamos a ela, agora se preferir. Mas preciso alertá-lo. Mesmo com o transplante, a recuperação será lenta. Beatriz precisará de cuidados constantes por vários meses. Ela terá todo o suporte necessário. Pretendo assumir essa responsabilidade. De volta ao quarto, a notícia foi recebida com emoção. Beatriz não conseguiu conter as lágrimas. Luísa pulava de alegria, como se entendesse completamente o significado daquele momento. Isso significa que vocês vão ter uma parte igual dentro do corpo, exclamou ela com a lógica simples e direta das crianças. Vocês vão ser conectados para sempre. A observação tão inocente e profunda silenciou os adultos no quarto. Ao retornar à empresa naquela tarde, Rodrigo se sentia transformado. A sensação de ter um propósito, uma missão, era revigorante. Pela primeira vez em 2 anos, entrou na sala de reuniões durante um encontro da diretoria. As faces surpresas à sua volta quase o fizeram sorrir. Camila, no entanto, manteve a compostura, apesar da evidente tensão em sua postura. Rodrigo, que surpresa agradável. Estávamos justamente discutindo a reestruturação do departamento financeiro. Reestruturação que eu não autorizei, respondeu ele calmamente. Senhores, peço licença para fazer um comunicado. A partir de hoje estou reassumindo a presidência ativa da Menezes Incorporadora. O anúncio caiu como uma bomba. Camila perdeu momentaneamente o controle de sua expressão cuidadosamente neutra. Isso é inesperado, conseguiu dizer finalmente. Não acha que deveria ser uma transição gradual? Considerando sua condição, minha condição não afeta minha capacidade mental, Camila. Senhores, por favor, preciso conversar em particular com a senhora Vasconcelos. Retomaremos esta reunião amanhã. Quando a sala se esvaziou, Camila o encarou com frieza. O que pensa que está fazendo? Retomando o controle do que é meu. Depois de 2 anos se escondendo, depois de me deixar fazer todo o trabalho sujo para manter esta empresa lucrativa, sei exatamente o tipo de trabalho que você fez, Camila. A auditoria já começou. As irregularidades no projeto da Granja Viana são apenas a ponta do iceberg. A expressão de Camila endureceu. Tenho procuração para agir em seu nome. Documentos que comprovam sua incapacidade psicológica após o acidente. Você realmente quer entrar nessa guerra? Não é uma guerra que você pode vencer, respondeu Rodrigo, mantendo a calma. Já falei com meus advogados esta manhã. A procuração está sendo revogada neste momento. A tensão entre eles era palpável. Por trás da fachada profissional, um ódio silencioso crescia nos olhos de Camila. O que aconteceu com você? De repente age como se tivesse encontrado algum tipo de redenção milagrosa. Talvez tenha encontrado. É aquela garota, não é? A filha da sua ex? Rodrigo congelou. Como ela sabia? Mandei segui-lo, explicou Camila, percebendo sua surpresa. Não sou idiota, Rodrigo. Você muda completamente da noite para o dia. Começa a questionar decisões. Aparece na empresa. Tinha que haver um motivo. Minha vida pessoal não é da sua conta. Se afeta a empresa, é da minha conta, sim. Acha mesmo que pode simplesmente aparecer com uma filha bastarda, depois de todos esses anos, e esperar que ninguém questione? A palavra bastarda fez algo dentro de Rodrigo explodir. Em um movimento súbito, ele avançou com a cadeira, parando a centímetros de Camila. Nunca mais se refira à minha filha nesses termos. Nunca. Pela primeira vez, Camila pareceu genuinamente assustada. Recuou um passo. Isso não acabou, Rodrigo, disse, recuperando a compostura. Você não vai me afastar tão facilmente. Já está feito. Sua presença não é mais necessária nesta empresa. Terá uma compensação financeira adequada, conforme seu contrato. Mas seu último dia é hoje. Camila pegou sua pasta, mantendo a dignidade apesar do rosto lívido de raiva. Você vai se arrepender disso. Ninguém me descarta como um objeto usado. Não estou descartando você, Camila. Estou salvando o que resta da minha alma. Após a saída tempestuosa de Camila, Rodrigo ficou sozinho na sala de reuniões,
contemplando a vista de São Paulo através das janelas. Sabia que havia feito uma inimiga poderosa. Camila não era apenas sua sócia e amante. Era uma mulher com conexões, influência e agora um motivo para a vingança. Seu telefone tocou. Era Fernanda. Rodrigo? Beatriz teve uma piora. Precisamos de você no hospital agora. O Hospital São Camilo parecia diferente à noite. Os corredores, antes movimentados, agora tinham um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo bip ocasional das máquinas e pelos passos apressados da equipe médica. Rodrigo chegou em tempo recorde, com Carlos dirigindo bem acima do limite de velocidade pelas avenidas de São Paulo. No quarto de Beatriz, encontrou Luísa encolhida em uma cadeira no canto, abraçando um urso de pelúcia surrado. Seus olhos vermelhos de tanto chorar se iluminaram ligeiramente quando ele entrou. "Oi", disse ela em voz baixa. "Oi, pequena. Onde está sua tia?" Falando com os médicos. "Mamãe teve uma convulsão ou algo assim." "Convulsão", corrigiu Rodrigo gentilmente, aproximando sua cadeira da menina. Beatriz estava inconsciente, conectada a mais aparelhos do que antes. Seu rosto, pálido como cera, contrastava com os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro. A visão fez Rodrigo engolir em seco. Era como se a vida estivesse escapando dela a cada momento. Fernanda entrou no quarto acompanhada da doutora Amanda. Ambas tinham expressões graves. "O que aconteceu?" Não perguntou Rodrigo. "Insuficiência renal aguda", explicou a médica. "Os rins estão falhando completamente agora. Precisamos antecipar o transplante." "Para quando?" "Amanhã de manhã." "É arriscado, mas não temos escolha." Rodrigo assentiu sem hesitação. "O que preciso fazer?" "Já preparamos toda a documentação. Preciso apenas que assine os termos de consentimento e que fique em jejum a partir de agora." Enquanto a médica explicava os procedimentos, Fernanda se aproximou de Luísa. "Vamos, querida. Vamos para casa descansar um pouco." "Não quero ir", protestou a menina, agarrando-se ao urso. "Luísa, você precisa dormir." "Amanhã será um dia importante", insistiu Fernanda. "Quero ficar com a mamãe." "E com ele", disse apontando para Rodrigo. Rodrigo surpreendeu a si mesmo ao intervir. "Posso ficar com ela esta noite." "Se você permitir, Fernanda." A tia de Luísa o estudou por um momento, avaliando a situação. "Tem certeza? Não é fácil cuidar de uma criança, ainda mais na sua situação." "Quero fazer isso. Preciso fazer isso." Algo na determinação de Rodrigo pareceu convencer Fernanda. Ela assentiu relutantemente. "Tudo bem. Trarei roupas limpas e o material escolar dela pela manhã. Luísa, comporte-se e obedeça ao seu pai." A palavra pai pairou no ar, carregada de significados. Era a primeira vez que alguém da família de Beatriz o reconhecia abertamente naquele papel. A noite no hospital transcorreu lentamente. Rodrigo conseguiu que trouxessem um sofá-cama para Luísa, que adormeceu segurando a mão da mãe. Ele permaneceu acordado, dividindo sua atenção entre os monitores que registravam os sinais vitais de Beatriz e o rosto adormecido de sua filha. Sua filha. A realidade daquelas palavras ainda o assombrava. Como pudera perder tantos anos? Como pudera ser tão egoísta, tão obcecado com sua própria ambição, que ignorou a existência daquela pequena vida? Por volta das 3 da manhã, Luísa acordou sobressaltada. "Papai?" E chamou no escuro, a voz trêmula de medo. O título, tão simples e tão profundo, atingiu Rodrigo como uma onda. Era a primeira vez que ela o chamava assim. "Estou aqui", respondeu, movendo sua cadeira para perto dela. "Tive um pesadelo. A mamãe tinha ido embora. Foi só um sonho ruim. Ela está aqui, olha." Rodrigo apontou para Beatriz, que respirava calmamente, sedada. "E amanhã vamos fazer uma cirurgia que vai ajudá-la a ficar melhor." "Promete?" "Prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance." Luísa o estudou no escuro, seus olhos refletindo a luz fraca dos monitores. "Você tem medo?" A pergunta, tão direta e infantil, pegou Rodrigo desprevenido. "Sim", admitiu finalmente. "Tenho medo." "Eu também", disse ela pegando sua mão. "Mas a professora Sofia diz que ser corajoso não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo com medo." Rodrigo sorriu admirado com a sabedoria daquela criança. Sua professora está certa. "Posso te contar um segredo?" "Claro." Luísa se aproximou sussurrando em seu ouvido.
Sempre pedi nas minhas orações para te conhecer, mesmo quando mamãe dizia que você estava ocupado demais. As palavras penetraram fundo no coração de Rodrigo. Como uma criança poderia ter tanta capacidade de perdoar, de amar incondicionalmente alguém que nunca esteve presente? E o que ele havia feito para merecer aquela segunda chance? Obrigado por não desistir de mim, respondeu com a voz embargada. A mamãe diz que família nunca desiste. Família. A palavra ecoou na mente de Rodrigo. Há quanto tempo não se sentia parte de uma? Pela manhã, a equipe médica começou os preparativos para a cirurgia. Fernanda chegou cedo, trazendo roupas para Luísa e uma muda para Rodrigo, algo que ele não esperava. Imaginei que precisaria, explicou ela, entregando-lhe uma sacola com roupas simples, mas de boa qualidade. São do meu irmão. Ele tem mais ou menos o seu porte. Obrigado, Fernanda. Por tudo. Um entendimento silencioso passou entre eles. As reservas iniciais de Fernanda estavam lentamente dando lugar a uma aceitação cautelosa. A doutora Amanda entrou para os últimos preparativos. Estamos prontos. Beatriz já está sendo preparada. Vamos levar o senhor para a sala de pré-operatório agora. Foi um momento difícil. Luísa se agarrou a Rodrigo, relutante em se separar. Vou ficar com a tia Fernanda, garantiu Rodrigo. E quando acordarmos, a mamãe já vai estar melhor. Posso te dar um beijo de boa sorte? Rodrigo inclinou-se na cadeira e Luísa depositou um beijo em sua testa. Um gesto tão simples, tão puro, que fez seus olhos marejarem. Agora você tem minha sorte, declarou ela séria. Enquanto era levado para a preparação, Rodrigo refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em apenas uma semana. Da solidão autoimposta em sua cobertura ao centro cirúrgico de um hospital, prestes a doar um órgão para a mulher que abandonara anos atrás. Lembrou-se das palavras de Luísa. Ser corajoso é fazer o que precisa ser feito, mesmo com medo. O procedimento durou cerca de 4 horas. Quando Rodrigo acordou na recuperação, sentindo-se grogue e com uma dor latejante no lado direito do abdômen, a primeira pessoa que viu foi Paulo, seu fisioterapeuta. Bem-vindo de volta, disse Paulo com um sorriso. Beatriz, como ela está? Estável. O rim está funcionando bem até agora. Os médicos estão otimistas. Rodrigo deixou escapar um suspiro de alívio. E Luísa? Ansiosa para te ver. Ela e a tia estão na sala de espera. Poderia chamá-las, por favor. Minutos depois, Luísa entrou correndo no quarto, seguida por uma Fernanda visivelmente mais relaxada. Você conseguiu, exclamou a menina, aproximando-se da cama com cuidado. A doutora Amanda disse que você foi muito corajoso. Nós dois fomos, respondeu Rodrigo com um sorriso fraco. Como está sua mãe? Ainda dormindo, mas a médica disse que os números estão bons. Seja lá o que isso significa. Fernanda se aproximou, colocando a mão no ombro de Luísa. Significa que o rim que seu pai doou está funcionando bem no corpo da sua mãe. Havia uma nova suavidade na voz de Fernanda ao dizer seu pai. Uma aceitação que significava mais para Rodrigo do que ela poderia imaginar. A recuperação inicial foi difícil. Pela primeira vez, Rodrigo experimentou a limitação dupla, a paraplegia e a fragilidade pós-cirúrgica. Mas havia uma diferença fundamental. Desta vez ele não estava sozinho. Luísa passava as tardes no hospital, dividindo seu tempo entre o quarto da mãe e o do pai. Trazia desenhos, livros, jogos, contava histórias da escola, fazia perguntas sobre a infância de Rodrigo, criava planos para quando todos estivessem recuperados. Em uma dessas tardes, enquanto jogavam xadrez no quarto de hospital, Rodrigo ficou surpreso ao descobrir que Beatriz havia ensinado a filha a jogar. Uma enfermeira entrou apressada. Senhor Menezes tem uma visita. Diz ser urgente. Antes que Rodrigo pudesse responder, Carlos, seu motorista, entrou no quarto visivelmente perturbado. Senhor Menezes, perdão pela intrusão, mas precisamos conversar. Em particular. Luísa, percebendo a seriedade da situação, ofereceu-se para ir ver a mãe. Quando a menina saiu, Carlos se aproximou. Falando em voz baixa, a senhora Vasconcelos entrou com um pedido de interdição contra o senhor. O quê? Alega que o senhor está mentalmente incapacitado para gerir seus bens, que o acidente afetou sua capacidade de julgamento. E
Ela está usando sua recente descoberta de uma filha e a doação do rim como evidências de comportamento errático. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Isso é absurdo. Tem mais, continuou Carlos ainda mais tenso. Ela contratou um investigador particular para levantar o passado da senhora Oliveira. Está tentando desacreditá-la, sugerindo que tudo não passa de um golpe bem arquitetado. A raiva que Rodrigo sentiu foi avassaladora. Camila estava atingindo não apenas ele, mas Beatriz e Luísa também. Quando é a audiência? Em 2 semanas. Ela conseguiu uma liminar temporária. O juiz determinou uma avaliação psicológica independente. Quem está cuidando da empresa enquanto isso? Um administrador judicial. As operações estão praticamente paralisadas. Rodrigo fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Não podia permitir que Camila destruísse tudo, não apenas seu império, mas a nova família que estava começando a construir. Carlos, contate o Dr. Mendonça. Diga-lhe para preparar nossa defesa. E tente manter isso longe da imprensa. Temo que seja tarde demais, respondeu Carlos, entregando-lhe um tablet com uma matéria do principal portal de notícias econômicas do país. A manchete era devastadora. Herdeiro bilionário em crise. Rodrigo Menezes é acusado de insanidade após descobrir suposta filha. A matéria, claramente plantada, insinuava que Rodrigo estava sendo manipulado por uma ex-namorada oportunista e sua filha está em um momento de fragilidade emocional após o acidente. Maldita seja, murmurou Rodrigo. Ela não tem limites. O que fazemos agora? Perguntou Carlos. Lutamos, respondeu Rodrigo com determinação. Com todas as nossas forças. Naquele momento, Luísa voltou ao quarto, seu rosto iluminado de excitação. Papai, a mamãe acordou e ela está perguntando por você. Os dias que antecederam a audiência foram de preparação intensa. Enquanto se recuperava da cirurgia, Rodrigo trabalhou incansavelmente com sua equipe jurídica. Dr. Mendonça, seu advogado há mais de 15 anos, reuniu uma força-tarefa para enfrentar as acusações de Camila. Ela está jogando sujo, explicou o advogado em uma das reuniões no quarto do hospital. Contratou Marcelo Pontes como advogado. Ele é conhecido por táticas agressivas em casos de interdição. Quais são nossas chances? Perguntou Rodrigo, ajustando a posição na cama para aliviar o desconforto do corte cirúrgico. Depende do juiz. Temos a nosso favor os laudos médicos que atestam sua plena capacidade mental. Mas Camila tem a procuração que você assinou durante seu período de depressão, dando a ela poderes amplos. Aquela procuração foi um erro, admitiu Rodrigo. Estava no fundo do poço. Não queria saber de nada. E é exatamente isso que ela vai usar contra você, alertou Mendonça. Vai dizer que você passou de completamente ausente para obsessivamente envolvido em questões pessoais, abandonando a empresa. Rodrigo refletiu por um momento, lembrando-se de como havia sido manipulado durante seu período mais vulnerável. E quanto a Beatriz e Luísa, como protegê-las disso tudo? Já entramos com uma medida protetiva para impedir que o investigador de Camila as importune. Mas não podemos evitar que elas sejam chamadas a depor. A ideia de expor Luísa àquele ambiente hostil fez Rodrigo estremecer. Ela era apenas uma criança. Não merecia ser arrastada para uma batalha de adultos. No quarto ao lado, Beatriz se recuperava bem. O rim doado por Rodrigo estava funcionando perfeitamente, para alívio de todos. Quando conseguia ficar em pé, Rodrigo a visitava, impulsionando sua cadeira de rodas pelo corredor. Eram momentos silenciosos, carregados de significados e reconexões. Você não precisa enfrentar isso sozinho, disse Beatriz em uma dessas visitas, após Rodrigo compartilhar suas preocupações sobre a audiência. Não sou apenas a mãe da sua filha. Sou uma pessoa que já te conheceu profundamente, que sabe quem você realmente é. Havia uma força nela que Rodrigo admirava cada vez mais. Mesmo fragilizada pela cirurgia, Beatriz emanava uma serenidade que contrastava com seu próprio tumulto interior. Camila vai usar vocês duas contra mim, explicou ele. Vai dizer que estou sendo manipulado, que vocês apareceram convenientemente quando eu estava vulnerável. E isso importa?
O teste de paternidade já confirmou que Luísa é sua filha. Eu nunca pedi nada a você em todos esses anos. Por que começaria agora? Porque as pessoas acreditam no que querem acreditar. E Camila é muito boa em moldar narrativas. Beatriz segurou a mão de Rodrigo, um gesto simples que transmitia mais conforto do que qualquer palavra poderia. Então vamos mostrar a elas uma narrativa melhor. A verdade. 2 dias antes da audiência, Rodrigo recebeu alta do hospital. Insistiu em permanecer próximo a Beatriz, alugando uma suíte no hotel em frente ao São Camilo. Paulo, seu fisioterapeuta, intensificou as sessões de reabilitação. Você está progredindo mais em uma semana do que nos primeiros 6 meses após o acidente, comentou Paulo, ajudando Rodrigo com os exercícios de fortalecimento. A determinação faz toda a diferença. Tenho motivos agora, respondeu Rodrigo simplesmente. Na véspera da audiência, enquanto Rodrigo revisava documentos com o Dr. Mendonça no hotel, Luísa apareceu acompanhada de Fernanda. Trazia um pequeno embrulho nas mãos. Fiz um presente para você usar amanhã, disse ela, entregando o pacote a Rodrigo. Dentro havia uma gravata azul marinho, pintada à mão com pequenas estrelas amarelas. As estrelas são para dar sorte, explicou Luísa. E para lembrar que mesmo quando está escuro, elas continuam lá. A simplicidade e a profundidade do gesto emocionaram Rodrigo. Dr. Mendonça e Fernanda se entreolharam, tocados pela cena. É a gravata mais bonita que já ganhei, disse Rodrigo, segurando o presente com cuidado. Vou usá-la com muito orgulho. Na manhã da audiência, o Fórum da Barra Funda estava cercado de jornalistas. A história do magnata da construção civil, supostamente manipulado, havia virado sensação na imprensa. Camila, sempre perspicaz, garantira que o caso recebesse atenção máxima da mídia. Rodrigo chegou acompanhado de Carlos e Dr. Mendonça. Vestia um terno impecável e a gravata pintada por Luísa. Por insistência de Paulo, usava muletas especiais ao invés da cadeira de rodas, um símbolo físico de sua determinação em se reerguer. No saguão do fórum, encontraram Beatriz, Luísa e Fernanda já aguardando. Beatriz ainda parecia frágil, mas havia uma determinação em seu olhar que rivalizava com a de Rodrigo. Você está usando, exclamou Luísa ao ver a gravata correndo para abraçá-lo. Prometi que usaria, não foi? Respondeu Rodrigo, apoiando-se nas muletas para receber o abraço da filha. O juiz designado para o caso, Dr. Roberto Santana, tinha fama de ser rigoroso, mas justo. A sala de audiência estava lotada. Jornalistas, curiosos e, claro, Camila Vasconcelos, impecável em um terno cinza, acompanhada de seu advogado. Quando seus olhares se cruzaram, Camila sorriu friamente. Era o sorriso de alguém que acreditava ter a vitória garantida. A audiência começou com as alegações iniciais. Dr. Pontes, advogado de Camila, pintou um quadro devastador de Rodrigo. Um homem quebrado pelo acidente, que mergulhou em depressão e isolamento por 2 anos, apenas para subitamente tomar decisões erráticas que ameaçavam sua empresa e patrimônio. Meu cliente, a senhora Vasconcelos, assumiu a gestão da Menezes Incorporadora durante o período mais difícil de sua história, quando seu fundador se encontrava incapaz de tomar decisões, argumentou Pontes. Agora, manipulado por uma suposta ex-namorada e uma criança que alega ser sua filha, o Sr. Menezes tomou decisões que ameaçam não apenas sua própria integridade financeira, mas a de centenas de colaboradores que dependem da empresa. Dr. Mendonça rebateu com firmeza, apresentando os laudos médicos que atestavam a plena capacidade mental de Rodrigo, bem como o teste de paternidade, que confirmava que Luísa era, sem dúvida, sua filha biológica. Meu cliente não está sendo manipulado. Está pela primeira vez em 2 anos enfrentando suas responsabilidades, tanto empresariais quanto pessoais. O juiz ouviu atentamente ambos os lados antes de chamar a primeira testemunha. Doutora Amanda Prado, a nefrologista que cuidava de Beatriz. Doutora, na sua opinião profissional, o Sr. Menezes demonstrou comportamento irracional ao decidir doar um rim para a senhora Oliveira? Absolutamente não, meritíssimo, respondeu a médica com convicção. Foi uma decisão tomada, após ampla discussão dos riscos e benefícios. O Sr. Menezes fez todas as perguntas pertinentes,
demonstrou pleno entendimento do procedimento e tomou sua decisão de forma consciente e informada. Dr. Pontes interveio, mas a decisão não foi precipitada. Afinal, ele mal conhecia a Sra. Oliveira após quase 9 anos de separação. Do ponto de vista médico, não. Doações entre pessoas não aparentadas ocorrem frequentemente. O fator determinante é a compatibilidade, não o tempo de convivência. Paulo, o fisioterapeuta, foi chamado em seguida. Descreveu como Rodrigo havia mudado nas últimas semanas, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Pela primeira vez desde o acidente, ele demonstra real interesse em sua recuperação. Voltou a fazer exercícios que havia abandonado. Está determinado a recuperar o máximo de mobilidade possível. Isso não é comportamento de alguém mentalmente instável. Pelo contrário, é de alguém que redescobriu um propósito. A argumentação de Camila ganhou força quando seu advogado apresentou documentos mostrando decisões de negócios que Rodrigo havia tomado recentemente, cancelando projetos lucrativos e exigindo auditorias caras. Estas são ações que colocam em risco a saúde financeira da empresa, argumentou o Dr. Pontes. Decisões tomadas por impulso, sem consultar a diretoria ou considerar as consequências de longo prazo. O momento mais tenso veio quando Camila subiu ao banco das testemunhas. Com eloquência estudada, descreveu como Rodrigo havia mudado drasticamente após conhecer Luísa. Ele passou 2 anos praticamente catatônico, delegando todas as decisões. De repente, após conhecer essa criança, começa a interferir em negociações cruciais. Cancela contratos, demite funcionários de longa data, inclusive eu, que mantive a empresa funcionando durante todo esse tempo. E a senhora não acha que ele simplesmente recuperou o interesse pela vida? Questionou o Dr. Mendonça durante o contra-interrogatório. O que eu acho é que ele está sendo manipulado por pessoas que viram uma oportunidade de acesso à sua fortuna, respondeu Camila friamente. Rodrigo sempre foi ambicioso e racional. O homem que conheci nunca colocaria questões sentimentais acima dos negócios. Quando chegou a vez de Beatriz depor, ela o fez com uma simplicidade e honestidade que contrastavam com a performance ensaiada de Camila. Nunca quis que Rodrigo soubesse sobre Luísa? Você perguntou o juiz. Claro que queria, respondeu Beatriz com sinceridade. Tentei contatá-lo várias vezes quando descobri a gravidez, mas ele estava construindo seu império. Não tinha tempo para mais nada. Eventualmente entendi que seria melhor criar minha filha sozinha do que forçar alguém a ser pai contra sua vontade. E por que procurá-lo agora? Não procurei. Foi Luísa quem o encontrou. E estou grata por isso. Não apenas pelo transplante que salvou minha vida, mas porque minha filha merecia conhecer seu pai, independentemente das circunstâncias. O momento mais comovente da audiência veio quando Luísa foi chamada. Pequena para sua idade, parecia ainda menor na cadeira de testemunhas, mas sua voz era firme e clara. Você entende por que estamos todos aqui hoje? Perguntou o juiz gentilmente. Sim, respondeu Luísa. A moça de cabelo liso acha que meu pai não sabe o que está fazendo porque decidiu me conhecer e ajudar minha mãe. Simplicidade da resposta arrancou alguns sorrisos na audiência. E o que você acha disso? Acho que ela está com raiva porque não é mais a chefe. E porque talvez ela não goste muito dele de verdade, só do dinheiro e do poder. Dr. Pontes levantou-se imediatamente. Meritíssimo protesto! A criança está claramente repetindo o que adultos lhe disseram para dizer. Ninguém me disse nada, rebateu Luísa com indignação. Eu tenho olhos. Vejo como ela olha para o meu pai. Não é como a minha mãe olha. O juiz reprimiu um sorriso. E como sua mãe olha para ele? Luísa pensou por um momento antes de responder, como se estivesse vendo algo bom que estava perdido e agora foi encontrado de novo. Finalmente, chegou o momento de Rodrigo depor. Com a ajuda de Carlos, ele se levantou das muletas e deu alguns passos vacilantes até o banco das testemunhas. Um esforço físico visível que causou burburinho na sala. Senhor Menezes, o senhor entende as acusações que estão sendo feitas contra sua capacidade mental? Perguntou o juiz. Perfeitamente, meritíssimo. E entendo também os motivos por trás delas. Poderia elaborar? Rodrigo olhou diretamente para Camila antes de continuar. Após meu acidente,
perdi mais que a mobilidade. Perdi a vontade de viver, de lutar. Mergulhei em autocompaixão e amargura. Durante esse período, transferi poder demais para pessoas que não necessariamente tinham os melhores interesses da empresa, ou os meus, em mente. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Conhecer Luísa, descobrir que tenho uma filha, foi como despertar de um pesadelo de 2 anos. De repente percebi tudo o que estava perdendo enquanto me afogava em autopiedade. Percebi também que minha empresa estava tomando rumos éticos questionáveis sob a liderança da senhora Vasconcelos. E quanto à doação do rim, não foi uma decisão precipitada? Foi a decisão mais clara que tomei em anos. Aquela mulher criou minha filha sozinha, com dignidade, sem nunca pedir nada em troca. O mínimo que eu poderia fazer era tentar salvá-la quando tive a oportunidade. Dr. Pontes interveio. E quanto aos projetos que o senhor cancelou? Decisões empresariais que prejudicaram a companhia? Cancelei projetos que violavam princípios éticos e ambientais, respondeu Rodrigo com firmeza. A Menezes Incorporadora foi construída com valores sólidos. Não permitirei que se transforme em algo que envergonharia meu pai, que iniciou esse legado. Após horas de depoimentos e argumentações, o juiz se retirou para deliberar. A tensão no recinto era palpável. Camila mantinha-se impassível, checando ocasionalmente o celular. Rodrigo permanecia calmo, com Luísa ao seu lado, segurando sua mão. "Estou com fome", sussurrou a menina após algum tempo. O comentário, tão inocente e prosaico em meio àquela situação tensa, fez Rodrigo sorrir. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, crianças continuavam sendo crianças. "Logo vamos sair daqui e comer algo bem gostoso", prometeu ele. Quando o juiz retornou, o silêncio foi absoluto. Dr. Roberto Santana ajustou seus óculos antes de proferir sua decisão. Após considerar todos os depoimentos e evidências apresentados, este tribunal não encontra fundamentos para declarar o senhor Rodrigo Menezes incapaz de gerir seus bens e negócios. Pelo contrário, as evidências sugerem que ele está mais lúcido e determinado agora do que nos últimos 2 anos. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pela sala. Camila permaneceu estática, apenas um leve tremor nos lábios traindo sua raiva. Quanto às alegações de manipulação por parte da senhora Oliveira e sua filha, este tribunal as considera infundadas e potencialmente difamatórias. O teste de paternidade confirma o vínculo biológico, e nenhuma evidência de coação ou manipulação foi apresentada. O juiz continuou, dirigindo-se diretamente a Camila. As ações da senhora Vasconcelos, incluindo a contratação de investigadores para perturbar uma criança e uma mulher em recuperação hospitalar, serão investigadas separadamente. Este tribunal revoga imediatamente qualquer procuração concedida pelo Sr. Menezes à Sra. Vasconcelos e determina que ela se afaste de qualquer função administrativa na Menezes, Incorporadora, até que uma auditoria independente seja concluída. Camila levantou-se abruptamente, ignorando os apelos de seu advogado para manter a compostura. Com um último olhar de ódio para Rodrigo, saiu da sala de audiência. "Ganhamos?" perguntou Luísa, puxando a manga do terno de Rodrigo. "Ganhamos, pequena." As semanas seguintes foram de reconstrução. A auditoria na empresa revelou diversas irregularidades administrativas sob a gestão de Camila, que acabou sendo processada por má gestão e tentativa de fraude. O Império Menezes começou lentamente a se reerguer, agora com valores renovados. Beatriz se recuperou completamente, retornando ao seu trabalho como professora de literatura. A relação entre ela e Rodrigo, inicialmente cautelosa, floresceu novamente, não como uma retomada automática do passado, mas como algo novo, construído sobre bases mais maduras. Com a ajuda intensa de Paulo, Rodrigo progrediu significativamente em sua reabilitação. Embora ainda dependesse parcialmente da cadeira de rodas para longas distâncias, conseguia agora caminhar com auxílio de bengalas para trajetos curtos, uma conquista que parecia impossível meses antes. 6 meses após o julgamento, em uma tarde de sábado no Parque Ibirapuera, Rodrigo assistia Luísa brincando próximo ao lago. Sentado em um banco ao lado de Beatriz, sentia uma paz que jamais imaginara possível após o acidente. "Ela está tão feliz",
comentou Beatriz, observando a filha correndo com outras crianças. Todos estamos, respondeu Rodrigo, segurando a mão de Beatriz. Bia, tem algo que venho querendo te perguntar. O quê? Rodrigo tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um anel simples, mas elegante. Não é o anel mais caro do mundo. Não é o que eu teria comprado nos tempos em que achava que dinheiro era tudo que importava. Mas vem com uma promessa sincera. Quero construir uma família com vocês. Uma família de verdade. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Não tem certeza? Não precisamos correr. Já perdemos tempo demais, respondeu Rodrigo. A vida é curta demais para hesitações. Beatriz olhou para o anel, para Rodrigo e para Luísa, brincando à distância. Sim, respondeu simplesmente. Sim para tudo que vier pela frente. Naquele mesmo dia, durante um jantar simples em casa, contaram a novidade para Luísa. A reação da menina foi de pura alegria. Eu sabia, exclamou ela pulando de excitação. Eu sempre soube que seríamos uma família de verdade. Um ano depois, a Menezes Incorporadora inaugurou um novo projeto. O Instituto Luísa Menezes, voltado para apoio a famílias com crianças que necessitavam de transplantes. O prédio, localizado próximo à Avenida Paulista, tinha instalações modernas para acompanhamento médico, psicológico e jurídico. Na cerimônia de inauguração, Rodrigo, agora caminhando com apenas uma bengala, discursou ao lado de Beatriz e Luísa. Não era mais o empresário frio e calculista de outrora, nem o homem amargo preso em uma cadeira de rodas. Era alguém novo, forjado pela dor, pelo amor e pela redenção. Este instituto nasce da convicção de que famílias não são definidas apenas por laços de sangue, mas por escolhas diárias de amor e compromisso, declarou ele emocionado. Aprendi essa lição da maneira mais difícil, quase tarde demais, mas tive a sorte de encontrar uma segunda chance quando uma criança corajosa invadiu meu escritório, afirmando ser minha filha. Enquanto falava, seus olhos encontraram os de Luísa, agora com 10 anos, sentada na primeira fileira ao lado da mãe. A menina sorria orgulhosa, usando um vestido azul com pequenas estrelas amarelas, como a gravata que havia pintado para ele no dia do julgamento. Há 2 anos, eu estava preso em uma cadeira não apenas física, mas emocional. Acreditava que minha vida havia acabado naquela curva na estrada para Paraty. Estava errado. Minha vida estava apenas esperando que eu encontrasse coragem para recomeçar. No público, funcionários da empresa, médicos, parceiros e amigos aplaudiram emocionados. Fernanda, agora diretora administrativa do Instituto, sorria com aprovação. Paulo, o fisioterapeuta que nunca desistiu dele, assentiu com orgulho. Este instituto é dedicado a todas as Luísas do mundo, crianças que, com sua inocência e fé inabalável, têm o poder de transformar até os corações mais endurecidos. E a todas as Beatrizes, pessoas que, mesmo feridas, nunca permitem que a amargura substitua o amor. Ao final da cerimônia, enquanto cortavam a fita inaugural, Luísa puxou Rodrigo para perto e sussurrou. Sabia que você ia conseguir ficar de pé de novo. Como podia ter tanta certeza? Perguntou ele curioso. Porque algumas pessoas só precisam lembrar que são amadas para encontrar força, respondeu ela, com a sabedoria que continuava a surpreendê-lo. E eu sempre te amei, mesmo antes de te conhecer. Naquela noite em seu novo apartamento, menor e mais aconchegante que a antiga cobertura fria, Rodrigo observava a cidade pela janela. São Paulo continuava caótica e vibrante lá fora, mas dentro daquelas paredes havia paz. O som da risada de Luísa vinha do quarto, onde Beatriz lia uma história antes de dormir. Ele sorriu, grato pela jornada improvável que o levara até ali, da solidão à conexão, da amargura à gratidão, da queda à reconstrução. Tudo porque uma criança teve coragem de invadir seu império de vidro e mostrar que existem forças maiores que o poder e o dinheiro. Forças como o amor de uma filha que nunca desistiu de encontrar seu pai, mesmo quando ele havia desistido de si mesmo. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Rodrigo, Beatriz e Luísa tenha tocado o coração de vocês. Para continuar vivendo emoções como essa, temos uma playlist especial com outras histórias incríveis de redenção e amor. Encontre-a clicando aqui do lado. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução, não se esqueça de se inscrever no canal
e deixar o seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida humana e o poder transformador do amor. Esperamos ansiosos para ler seus comentários sobre essa família que nos ensina que nunca é tarde para recomeçar.